Olá, pessoal. Olá, participantes da FUNCEF, empregados da Caixa. Voltamos com o programa Debatendo a FUNCEF em 15 minutos, um programa que está fazendo muito sucesso entre os participantes da FUNCEF. Temos recebido várias ligações, vários comentários nas nossas redes sociais sobre o sucesso desse programa. Então, foi acertada essa nossa ideia de fazer esse programa, né? Tanto a FENAI quanto a FENAG, que estão juntas nisso, né? E para nós é uma gratificação estarmos fazendo esse programa. Eu sou o Nilson Moura, eu sou diretor sociocultural da FENAI, sou membro da FENAG. Hoje nós vamos trazer para conversar com a gente Rogério Vida Gomes. Rogério Vida Gomes vai falar com a gente sobre equacionamento nos planos da FUNCEF. Rogério é nosso colega, ele é presidente da AGCEF BH, membro do GT FUNCEF, grupo de trabalho da FENAG, criado para estudar e acompanhar os assuntos sobre a nossa fundação. Eu vou demonstrar para vocês como a FENAG está preocupada com a nossa fundação. Nós temos um GT e hoje trazemos então, é presidente da AGCEF BH, vice-presidente do Conselho Deliberativo da FENAG, está há 31 anos na Caixa, e desses, 27 anos em cargos de gestão. Atuou também como gerente regional de governo, quando adquiriu a experiência em regimes próprios de previdência. E aí passou a fazer palestra por várias regiões de Minas Gerais, que é a região do Rogério, eu acho que não citei isso, da onde ele é, vários municípios e várias regiões palestrando sobre o tema fundos de previdência. É instrutor Caixa em várias ações educacionais, como gestão, liderança, bacharel em administração, com especialização em consultoria empresarial, pós-graduado em gestão estratégica de marketing, como já disse, especialista em previdência privada e pública, também em contabilidade e análise de balanço. Rogério, seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa Debatendo a FUNCEF em 15 minutos. Olá, Nilson. Olá, colegas da Caixa, colegas da FUNCEF. Obrigado pelo convite. Para mim é uma satisfação muito grande. Após um bom tempo aí, trabalhando e convivendo nesse ambiente de previdência, principalmente a partir do momento em que constituímos na FENAG o GT FUNCEF, nós tivemos aí a felicidade de estar juntos debatendo a nossa fundação. É muito importante isso, Nilson, porque a gente sabe que, às vezes, na correria do dia a dia, as pessoas não têm nem tempo para se dedicar a um assunto tão importante quanto o assunto FUNCEF. FUNCEF mexe com a minha vida, mexe com a sua, mexe com a vida de nossas famílias e da família de todos os colegas. Na realidade, é um grupo muito grande que precisa ter um pouco mais de conhecimento e fazer desse conhecimento uma participação maior nesse processo de envolvimento com a nossa fundação. Então eu agradeço e digo a vocês que estou satisfeito que a gente possa estar neste momento aqui para poder bater esse papo, um papo informal, para que a gente possa trazer mais um pouco daquilo que a gente vê ao longo do tempo, né? Ninguém aqui é dono da verdade, a gente não está trazendo verdade absoluta, mas com toda certeza pode ajudar um pouco, porque a gente às vezes vê a necessidade, nas próprias redes sociais, a gente vê a necessidade dos colegas com comentários que claramente você vê alguma deficiência de conhecimento e até uma necessidade de conhecer um pouco mais. E é essa a intenção. Eu acho que esse painel de debates que a FENAG e a FENAI trazem a bem de todos nós. Obrigado pelo convite. Obrigado a você, Rogério, por ter aceitado o convite, né, de disponibilizar o seu tempo para a gente falar sobre esse assunto. E como eu já disse, pessoal, nós vamos falar sobre equacionamento, que é um tema bastante caro para nós, empregados e participantes da FUNCEF. Eu só esqueci de dizer que o Rogério ainda está na ativa na Caixa, tá? Ele continua trabalhando ali em Minas, ali em Divinópolis, a cidade dele. Rogério, vamos lá para as nossas questões, né? Os participantes da FUNCEF estão arcando com os equacionamentos nos últimos anos. Quais as causas verdadeiras? O que levou a essa situação? Olha, Nilson, essa pergunta sua é bem interessante porque ela abre o nosso debate, o nosso bate-papo, com uma questão que aflige a todos nós, né? E é um assunto que, às vezes, quando a gente vê
comentários sobre eles nas redes, a gente vê que há uma falta de conhecimento. O equacionamento que nós vivemos hoje, ele tem uma série de motivações, né? Nós podemos estar dizendo aí, e ele não aconteceu da noite para o dia, né? Ele vem sendo, ao longo de anos, sendo acumulado na medida em que a legislação permitiu o seu acúmulo e sendo equacionado a partir do momento em que a legislação exige o equacionamento. Mas das várias origens, eu acho que a gente pode citar algumas que são marcantes, né? Houve uma redução na idade mínima, no limite da idade mínima para se aposentar, né? Era acima da idade da Previdência Oficial, depois a FUNCEF passou para a idade da Previdência Oficial. Houveram, ao longo do tempo, uma série de medidas prudenciais que são normais em entidades de previdência complementar. Essas medidas podem ser traduzidas em ajustes de taxas atuariais, podem ser traduzidas como redução de da taxa de juros da meta atuarial, que normalmente geram impactos negativos nas reservas matemáticas dos fundos. Houve também, no decorrer do tempo, reajustes reais ao benefício saudado. Quando houve o saudamento, o próprio aposentado da Caixa vinha sofrendo há algum tempo uma perda de remuneração por falta de reajustes que, na década de 90, foram bastante sucessivos. Isso gerou uma perda salarial significativa. O que a gente viu nesses reajustes, né, reais, que foram muito bem-vindos à época, era exatamente a intenção de buscar um ajuste salarial para que as perdas fossem minimizadas ao longo do tempo. Ocorreram, durante alguns anos, uns ajustes que, com toda certeza, minimizou aí o sofrimento dos colegas que estavam aposentados. Temos também o contencioso judicial, esse aí é aquele famoso, né, ações na justiça contra a Caixa que refletem quando o participante ganha a ação, reflete exatamente na remuneração, e a FUNCEF tem que pagar, e em vários casos a patrocinadora ainda não fez os ajustes. Eu entendo que isso é extremamente necessário, que se busque esse ajuste junto à patrocinadora, porque não é justo que o participante pague uma conta que não é dele, que ele não gerou, né? E tem também investimentos mal sucedidos. A gente tem, então, alguns investimentos, inclusive, são fruto da apuração da famosa Operação Greenfield, que todos conhecemos, e que vem agora, nos últimos dias, nos trazendo aí algumas surpresas desagradáveis com relação à continuidade ou não. Espera-se que o Ministério Público possa continuar, né, a realizar o seu trabalho e entregar o resultado final dessas operações que vão apontar a questão aí real do que aconteceram com os nossos investimentos. Mas, enfim, em linhas gerais, são estes os maiores impactos que geraram esse déficit que atingimos aí nos últimos anos. Bastante esclarecedor, Rogério, porque a gente ouve muito, né, que é uma causa única, que é o que gerou os equacionamentos, e aí quando você traz várias outras questões que foram importantes também para o equacionamento, né? Diga para a gente e para os ouvintes, né, participantes da FUNCEF, desde quando estão sendo pagos esses equacionamentos? Qual o valor disso, né, contabilizado no balanço da Fundação? Ok, essa pergunta é interessante. Nós, na realidade, equacionamos até agora os anos de 2014, 2015 e 2016. Esses equacionamentos, na realidade, hoje somam um déficit de 21 bilhões. Tá? Esses valores equacionados nos primeiros anos, até 2017, eles representavam um valor menor, porque era equacionado uma parte e uma outra parte ficava para o exercício posterior. Isso é permitido por lei, tá? A lei permite que se faça esse ajuste, porque uma parte desse valor, ele pode ficar abaixo da linha de solvência. Isso que é a linha de solvência? É um valor que determinado fundo de pensão, dado ao seu porte, aos seus ativos, ele suporta
fazer o pagamento dos seus compromissos sem que haja equacionamento. Aquele valor ali, como os nossos compromissos de fundo de pensão são de longo prazo, eles não ocorrem, as despesas não ocorrem da noite para o dia. Então, quando você vai, ao longo do tempo, cumprindo as despesas, ou seja, a maior, que é o pagamento das aposentadorias, você tem, então, um espaço para suportar um pequeno déficit sem equacionamento. Então, nós chegamos, Nilson, no ano de 2017, com um valor que hoje é chamado, no balanço, de provisão matemática a constituir, de 21 bilhões e 98 bilhões. Isso é o que, na realidade? É o valor, que é o déficit que foi acumulado de todo aquele passado, que nós estamos pagando hoje na nossa folha, dividido em 3 parcelas lá, os valores referentes a cada ano. Então, esse é um déficit que nós pagamos. Para o fundo de pensão, para o balanço, legalmente, isso não consta mais como déficit, isso consta como provisão matemática a constituir, ou seja, não existe esse déficit, existe um valor que já está contabilizado, que tem entre aspas, vamos colocar um devedor, e esse devedor está arcando mensalmente com o seu compromisso. Quais são os devedores? Todos nós, ativos e aposentados, e a patrocinadora, que arca com 50%. Então, como existe um devedor, é como se você tivesse uma promissória contratada para 17 anos, contabilizada no balanço. Ou seja, então esse valor não é considerado como déficit, ok? Mas em 2017, apesar de toda essa contabilização, ainda houve um déficit de 6,5 bi, ok? Que vem, então, a partir dessa data. O ano de 2018, ele tem uma situação diferenciada. O ano apresenta um superávit de 1 bilhão e 300, porém, trazendo um déficit de 6,500 no ano anterior, o superávit do ano de 2018 fecha em 5 bilhões e 200. Mas o ano de 2018 tem uma coisa que é importante considerar. Foram feitos alguns eventos contábeis e fruto de alguns ajustes, de alguns fatos que ocorreram. O primeiro deles foi, vocês devem se lembrar, que é um acordo de leniência da JBS, quando a FUNCEF recebeu um valor significativo, aí, bem superior a 1 bilhão. Na contabilidade daquele ano, esse valor foi trazido a valor presente e contabilizado para contribuir com esse superávit. Houve também um ajuste no contencioso, na contabilidade do contencioso. Até esse ano, a gente tinha algo em torno de 2 bilhões no contencioso. Esse ano, o contencioso foi ajustado com uma redução de mais ou menos 1 bilhão. Isso em função de estudos que apontaram para uma melhora no resultado das ações judiciais. Melhora a favor da FUNCEF. É o que foi justificado, enfim, pela Fundação. E houve um grande ajuste, que é o chamado ajuste de precificação. O que é isso? Nós temos alguns títulos em carteira, aplicações, que foram contratados por um prazo longo, se não me falha a memória, por mais de 20 anos, e esses títulos foram contratados à época com uma taxa muito boa. Também, se não me falha a memória, são EITNs, seria INPC mais 8%. Como a meta atuarial é menor, ele gera um superávit significativo. Isso, então, foi ajustado naquele ano, o que geraria, praticamente, se somados esses três itens, esses 3 tópicos, alguma coisa que traria um superávit que empataria com aquele déficit que a gente está aí pendente de 6,5 bi, que naquele ano tornou-se 5.200, em função de todas essas contas ajustadas terem gerado um superávit no ano de 2018 de 350. Só que o fato interessante no ano de 2018 é uma redução de 1% na meta atuarial. Essa redução, ela gerou um déficit, algo em torno de 6 bi. Então, na realidade, em função da redução da meta atuarial, nós não sentimos o impacto da eliminação daquele déficit que vinha acontecendo até aquele ano de 6,5 bi. Houve uma pequena redução no déficit, mas se não houvesse o ajuste na meta atuarial, esse déficit provavelmente praticamente teria zerado, ou teria sobrado um valor muito pequeno. Eu não estou aqui dizendo, Nilson, que o ajuste foi inadequado, até porque eu não tenho base para isso.
Logicamente, quando o fundo de pensão toma a decisão de fazer um ajuste de meta, ele está baseado em estudos atuariais, a equipe técnica da FUNCEF é muito competente, a gente sabe disso, ela apresenta cenários, 3, 4, 5 cenários, e a diretoria, né, dentro da competência que lhe é cabível, analisando os cenários, toma a decisão. Tomou a decisão de reduzir, gerando esse déficit. A gente chega, então, a 2019 com mais um déficit, e aí sem nenhum outro ajuste, aí um déficit mesmo, de 1 bilhão e 63, trazendo o nosso déficit acumulado de novo para algo em torno de 6 bilhões. Esses 6 bilhões não estão equacionados, tá? Esses existem. O que nós estamos pagando é o que está lá na provisão a constituir de 21 bilhões. Os 6 bilhões não estão equacionados. Então, este aí é hoje o que a gente tem que lutar para reverter, para não gerar um aumento naquilo que a gente tem que pagar. Só para completar e fechar, as pessoas às vezes fazem confusão. Este ano de 2020, ainda não fechou o balanço, mas foi apresentado um resultado provável, em função de algumas ações, da elevação da ação da Vale. Vai haver, seguramente, um ajuste bastante positivo a nosso favor, isso vai ser muito bom. Mas as pessoas, eu vejo também nas redes, alguém comentando que as ações da Vale vão nos salvar, vão reduzir o déficit, vão fazer com que a gente reduza os pagamentos. Não vai, tá? Não vai. Não vai por quê? Porque esse valor dessa valorização não será suficiente para cobrir o déficit de 6 bi acumulado até 2019, que não está equacionado. Esse, de fato, é déficit. Então, ele não está equacionado. Então, a situação que se apresenta hoje em relação ao que estamos pagando, Nilson, é essa. Rogério, bastante informativo, bastante importante, bastante informativo, bastante números, né? E aí a gente percebe então, que nós temos 6 bi aí, e o Adenir já tinha dito para nós que a Vale não será o que as pessoas estão imaginando. Rogério, nós estamos partindo para o final aqui, e eu gostaria que, de uma forma mais sucinta, os equacionamentos diminuem, né, o benefício dos aposentados e do pensionista, ou seja, as pessoas passam a receber mais, e os empregados da ativa também pagam o equacionamento além da caixa, né, 50%, 50%, né? Mas há alguns anos, como você disse, nós não tivemos equacionamento, mas nós temos esses 6 bi aí que você falou, né? Desde quando não ocorrem novos equacionamentos, né? E se você pudesse falar rapidamente quais os planos que estão envolvidos no equacionamento? Desde 2017 para cá, que não está sendo equacionado, com esse valor acumulado que eu citei. O plano que tem equacionamento é o REG Replan Saudado e o não saudado. O REB e o novo plano, eles, na realidade, não pagam equacionamento no tempo da sua acumulação de recursos, mas eles sofrem o ajuste a mercado diariamente da valorização de suas cotas, que é um equacionamento indiretamente, e a partir da aposentadoria, aí sim, se houver déficit nos planos, novo plano e REB, ele sim está sujeito ao equacionamento. Legal, Rogério. E aí, assim, importante a gente saber, né, os novos empregados, né, da Caixa, que talvez não estejam muito preocupados com a fundação, até porque a aposentadoria deles está mais distante, mas hoje eles estão sendo afetados por isso, pelas suas palavras aqui, né. Rogério, eu queria que você fizesse aí as suas palavras finais, agradecer a sua presença, que foi muito importante, muito elucidadora para nós, que você falasse aí suas palavras finais. É importante, Nilson, que a gente apresente todo esse contexto, mas a gente tem saída, né? Primeiro que, assim, a situação da FUNCEF não é uma situação de insolvência, não é uma situação desesperadora, é outra coisa que eu vejo aí as pessoas comentando nas redes também que estão muito preocupadas. Existe como reverter isso, e são duas situações. Uma delas é gerar superávit. Isso aí depende de quê? Depende de todo um contexto de aplicação, e eu acho que aquela palestra que o Adenir, aquele debate com o Adenir, traz um pouco disso, vale a pena quem não assistiu para ver um pouco essa geração de superávit. Não vai acontecer da noite para o dia, o contexto macroeconômico atual, ele é complexo, né? E outra coisa que existe, eu acho que está nas nossas mãos, que a gente pode minimizar o impacto, sobretudo do aposentado, são duas situações. Uma delas é a aplicação da resolução CNPC 30, a partir de um estudo que a FUNCEF pode fazer, e eventualmente uma pesquisa. Essa resolução permite que se aumente o prazo de equacionamento.
Uma vez aumentando o prazo de equacionamento, você vai reduzir a parcela mensal a ser paga. Isso, com toda certeza, para muitos aposentados, pode ajudar muito. Vai acontecer? Precisa de um estudo da FUNCEF, a FUNCEF pode estudar, ver, em caso se permanecer a solvência, adotar isso. Outra coisa que pode acontecer também, e eu acho que depende, inclusive, das nossas entidades associativas, FENAG, FENAI, as demais, o próprio pessoal eleito, né, os nossos diretores eleitos, trabalharem em conjunto nesse sentido, de buscar a aprovação de um projeto de lei que tramita na Câmara. Eu até me esqueci o número desse projeto, mas ele tramita já há uns 3 anos. Exatamente esse projeto prevê a inclusão da dedução do imposto de renda sobre o valor da parcela que você paga de equacionamento. No primeiro ano ela existia e depois ela deixou de existir por uma decisão da Receita Federal. Isso ajudaria com que você pagasse menos imposto, aumentando o salário líquido, sobretudo dos aposentados. Então, Nilson, eu acho que são situações que dependeriam da gente, né, que estão ao nosso alcance e que a gente poderia fazer. No mais, é agradecer a você mais uma vez pela participação e a gente está aí à disposição para o que for necessário, para o assunto que tiver. Quero parabenizar mais uma vez pela decisão e pelos assuntos que têm sido trazidos ao debate. Obrigado. E obrigado a todos que estão também nos assistindo aí, aos colegas, e que vão nos dar a honra aí de assistir esse vídeo. Obrigado a todos. Rogério, obrigado a você por ter disponibilizado esse seu tempo para falar aqui com a gente. Como eu já disse, foi bastante proveitosa essa palestra, assim como as demais que nós já fizemos, as demais entrevistas, né? E a semana que vem voltaremos com outro tema, com outro convidado. Obrigado a todos e até a próxima.